Graça e paz, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 7 de novembro de 2025, nosso devocional diário está em João, capítulo de número 18, chegando perto do fim. E Jesus vai ser traído e levado preso. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro do Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos, e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Jesus, ele vai para um lugar, segundo João, além do rio Cedron. E ali Jesus, ele vai estar junto com seus discípulos, e Judas chega até aquele lugar com uma comitiva. Para quê? Para prender Jesus. Ele chega com uma corte, com oficiais dos principais sacerdotes, e ele vem ali para prender Jesus. Judas, ele cumpre, enfim, aquilo que estava em seu coração há muito tempo. Ele vende Jesus, ele traz Jesus, e ali agora chega a consumação disso, até porque Jesus sabia que tinha chegado o seu tempo. Inclusive é o que João escreve para nós no versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Aqueles homens prendem Jesus. Versículo 12 diz que essa corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam Jesus e o maniataram. Prenderam ele, amarraram. Nossos dias seria como que algemaram a ele e o conduziram primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote. Veja que Jesus vai passar por várias casas. Nós estamos à noite aqui e Jesus vai ficar andando de um lado para o outro, sendo julgado, se podemos chamar aquilo que estava acontecendo de julgamento. Primeiro ele vai à casa de Anás e ali ele é perguntado por algumas coisas, mas Jesus não dá muita bola para aquele homem. E depois que Jesus é interrogado ali por ele, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina, diz o versículo de número 19. Jesus vai dizer que falou com eles abertamente, então ele não tinha nada que falar ali agora, não tinha nada sido oculto. A maneira como Jesus responde aquele homem faz com que um servo dele, o servo deste homem, desse Anás, ele deu uma bofetada em Jesus. E aqui começa, ele já foi amarrado, já foi ali esbofeteado e o sofrimento vai continuando. Então, versículo 24 vai dizer que Anás mandou o maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Então, Jesus sai da casa de Anás e vai para a casa de Caifás. Então, ali na casa de Caifás, Jesus está, mas depois eles vão levar Jesus da casa de Caifás para a audiência, diz o versículo de número 28. A audiência era ali junto com Pilatos, na casa de Pilatos. E há uma informação interessante ainda no versículo 28, diz que era manhã cedo. E aí os judeus, eles não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Veja que interessante, eles estão ali para matar um homem, loucos para matá-lo, morrendo de inveja, mas eles não cumprem algo cerimonial, que era pisar no lugar que era dos gentios, que era dos pagãos. Olha para você ver o tamanho da hipocrisia no coração daqueles homens. Eles conseguiam cumprir alguns rituais ali, mas estavam matando o homem e isso não lhes era pesado na consciência. Que loucura era a religiosidade ali daquelas pessoas. Infelizmente, a religiosidade pode realmente matar. Por isso precisamos voltar para Cristo e entregar nossa vida para Ele. Pilatos, quando recebe Jesus aqui, quer se livrar dele. Ele diz no versículo 31, para levá-lo e julgá-lo segundo a lei dos judeus. E aqueles homens dissuadiram Pilatos de mandar embora, e Pilatos torna a falar com Jesus no versículo 33. A pergunta de Pilatos é: tu és o rei dos judeus? Veja que Jesus vai responder para ele lá no versículo 36: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Pilatos disse: então você é rei. Seu reino não é deste mundo, mas você é rei. E aí, quando ele diz isso, Jesus diz: eu para isso nasci, ou seja, para ser rei. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus deixa claro que veio a esse reino, a esse mundo, para ser rei, para reinar sobre os seus servos. E todo aquele que ouve a voz dele vai se tornar o seu servo. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, esse é servo do Senhor, é súdito deste
reino maravilhoso que já está implantado. Nós vivemos o momento do reino, mas ainda não a sua plenitude, mas que nós possamos, assim como o rei fez, continuar levando a sua palavra. E começa aqui Jesus a ser humilhado. Anás, Caifás, Pilatos, ele vai passar ainda pela casa de Herodes e sabemos que no fim das contas Jesus ele vai ser ali crucificado. Antes disso, Pilatos ele quer dar um jeito de livrar Jesus, ao que parece. Ele diz que ali naquela época, na Páscoa, havia como que um indulto, ou seja, podia soltar alguém naquele ali. E aí nessa de soltar tinha a possibilidade de soltar entre Jesus e Barrabás, que era um salteador. Os evangelhos diz que ele era um arruaceiro, um assassino até, mas as pessoas disseram para ele: solta-nos Barrabás. Barrabás, ele foi solto e Jesus vai ser levado à morte. Veja que aqueles homens estão cegos, cegos pela sua religiosidade, cegos pela sua inveja, e não conseguem enxergar que diante deles está o Rei dos Reis. Tem muitas outras coisas nesse capítulo que pode ser dito, como a negação de Pedro, mas se você quiser falar um pouquinho sobre isso, pode colocar no comentário aí no grupo do WhatsApp ou no YouTube, nos comentários, para que nós possamos tratar disso também. Que Deus abençoe a sua vida sempre. E a paz do Senhor.